Damn Reincarnation, capítulo 254, Alcarte, 6. O feudo Malera era um lugar isolado sem nenhuma atração turística particular. Antigamente também era assim. Já que estava em um lugar longe de qualquer um dos 5 castelos de reis demônio, Eugene nunca havia visitado este lugar no passado. Apoiando-se na grade do terraço do hotel, Eugene olhou para a rua com os olhos ociosos. De repente, sentiu que o mundo realmente havia melhorado muito. Ele estava olhando para a rua de dezenas de andares acima. A estrada preta tinha cabos de energia escura passando por baixo dela. A estrada pavimentada foi feita com um material especial com alta condutividade para energia escura. Em uma estrada como esta, vários veículos escuros estavam correndo em alta velocidade. Ao contrário de ontem, quando choveu, o céu hoje estará muito claro e azul. Vai fazer calor durante o dia, mas tenha cuidado com as variações de temperatura. Um pouco depois do meio-dia, você deve ser capaz de ver a vista do castelo do dragão demoníaco passando pelo céu ao nosso leste. A previsão do tempo estava sendo transmitida de uma tela na sala de estar. Mesmo no reino mágico de Aroth, a magia não era tão completamente integrada à vida diária quanto em Helmut. Embora agora que ele se acostumou com isso, não era tão surpreendente. 300 anos atrás, levaria 5 anos apenas para viajar até aqui, pensou Eugene. Eles não tinham nada como um portal de dobra, e claro, também não havia veículos de poder negro. Cavalos comuns não eram muito úteis para viajar por essas terras, por causa de seu medo de bestas demoníacas, e apenas cavalos de guerra treinados eram calmos o suficiente para serem usados como montarias. Também havia muitas bestas demoníacas e demônios que estavam bloqueando o caminho naquela época. Hoje em dia, não havia problemas como esse. Ainda havia bestas demoníacas? Eles tinham visto algumas delas durante a viagem. Nos vastos campos de grãos de Helmut, Eugene avistou bestas demoníacas gigantes arando novos campos, e também viu algumas sendo usadas como veículos exóticos, muito parecidos com os novos carros de poder negro. Até a limpeza das ruas feita nas horas desertas da manhã era realizada por bestas demoníacas. Você consegue ver? Cristina perguntou ao sair da sala e entrar no terraço. No momento passava um pouco do meio-dia. Ainda não, respondeu Eugene. O castelo do dragão demoníaco de Raizakia voava pelo céu e não se movia em uma velocidade particularmente alta. Nos dias em que o tempo estava claro e a visibilidade era boa, as pessoas podiam ver o castelo voando. Cerca de 10 minutos depois, Mer soltou uma exclamação. Dos céus distantes, ela avistou algo se aproximando. Era o castelo do dragão demoníaco. Este castelo era diferente dos arranha-céus de Helmut, e também era diferente dos castelos encontrados em outros países do continente. Depois que a guerra acabou, Raizakia, que possuía um forte desejo de se exibir, quis deixar claro sua própria singularidade e distinção dos outros demônios de Helmut. Então, desde o início, o fato do castelo do dragão demoníaco ser capaz de voar pelo céu era tudo por causa do desejo de Raizakia de se exibir e de seu elitismo. Os anões escravizados por Raizakia fizeram o possível para satisfazer os desejos de seu mestre. O castelo foi construído selecionando um padrão arquitetônico que não era usado por nenhum país na época. Datava de uma civilização antiga que havia entrado em colapso há muito tempo. A distância entre eles e o castelo não era pequena, mas aos olhos de Eugene e Cristina, podiam ver o castelo como se estivesse de perto. Cristina, com a testa franzida de preocupação, olhou para o focado Eugene. O que você acha? A essa altura, Eugene havia retirado a caixa para que pudesse examinar as proteções do castelo. Vai ser difícil se infiltrar. Eugene fez sua observação honesta. Embora estivesse muito longe para ele ver através de todas as diferentes camadas de magia, mesmo a essa distância, Eugene podia examinar a barreira que cercava o castelo do dragão demoníaco. A barreira não foi feita apenas com magia sozinha. Como o castelo apresentava um alvo enorme e óbvio, com a forma como flutuava no céu, era natural que tivessem preparado uma barreira física para garantir sua própria segurança. Mesmo sem Raizakia, os feitiços ainda estão sendo atualizados. Não deve ser suficiente manter e reparar a barreira apenas com a mana que podiam absorver pelo ar. No meio de suas considerações,
Eugene imediatamente chegou a uma conclusão. Como esperado, ficou claro que o filhote de Raizakia deveria estar neste castelo. Provavelmente ainda era jovem, mas mesmo um dragão jovem ainda era um dragão. O nível de seus encantamentos dracônicos e outras magias provavelmente ainda era baixo, mas manter a barreira não era impossível, mesmo com apenas a força de seu coração de dragão. Como pensávamos, a infiltração será difícil. Embora fosse verdade que Eugene era um mago excepcional, era impossível passar por uma barreira que havia sido construída usando um feitiço dracônico. No entanto, embora a infiltração possa ser impossível, invadir ainda era uma opção viável. Se ele primeiro destruísse a barreira do castelo, poderia simplesmente atacar. Mas mesmo pensando consigo mesmo, Eugene teve que admitir que estava sendo muito imprudente. O colapso da mina Khazard não chamou a atenção para Eugene. Em parte porque o que estava acontecendo naquelas cavernas subterrâneas não era algo que pudesse ser divulgado. Também porque o dono da mina, Rod Lonick, foi, para colocar em termos vulgares, usado como bode expiatório. Além disso, a arena não era um lugar onde nenhum humano ou turista teria motivos para ir. Os demônios que iam e vinham de lá eram aqueles que pertenciam à mais baixa de todas as classes de demônios, e os demônios que estavam na mina naquela época acabaram sendo literalmente espremidos em pasta. Como a mina desabou de forma limpa, enterrando tudo lá no fundo, fazia sentido que não houvesse sinal de ninguém investigando as coisas. No entanto, não havia como Eugene ter a mesma sorte ao se infiltrar no castelo do dragão demoníaco. Independentemente do status atual de Raizakia, ele ainda era um dos 3 duques de Helmut. Invadir o castelo dele era um desafio ao prestígio de todos os duques. Então não era algo que pudesse ser feito levianamente. Embora, de fato, o propósito pretendido por Eugene fosse precisamente desafiar a autoridade de um duque. Bem, mesmo que seja esse o caso, invadir o castelo quando não temos a menor ideia de quem é o filho desgraçado de Raizakia. Eugene balançou a cabeça enquanto seus pensamentos se tornavam angustiados. Não importava quanto tempo ele continuasse olhando para o castelo do dragão demoníaco dali, não seria capaz de encontrar uma resposta. Por enquanto, ele primeiro precisaria se infiltrar em Kharablum, o feudo abaixo. Burren. Os pensamentos de Eugene pararam por um momento quando ele se virou para olhar para trás. O telefone da sala, mais um produto da tecnologia mágica de Helmut, estava tocando. Eugene estava prestes a atender pessoalmente, mas Mer, que estava ao lado dele, correu para atender o telefone. Alô? Ah, sim. Mer estava sorrindo de alegria ao atender o telefone, apenas para sua expressão mudar rapidamente. Mer inclinou a cabeça para o lado e se virou para olhar para Eugene. Sir Eugene, aparentemente um convidado chegou. Um convidado? Eugene repetiu. Por que alguém viria me procurar aqui? Pergunte quem é. Não havia como alguém vir procurar por Eugene em Helmut de todos os lugares. Mer acenou com a cabeça para as instruções de Eugene e levou o telefone ao ouvido mais uma vez, apenas para relatar. Desligaram. O que está acontecendo? Eugene murmurou, sua expressão franzida enquanto ele voltava do terraço para a sala de estar. Pensou em telefonar para o saguão no primeiro andar, mas quando estava prestes a pegar o telefone, congelou no lugar. O mesmo aconteceu com Cristina, que ainda estava no terraço. A porta do quarto, que deveria estar bem fechada, de repente foi escancarada. Do outro lado estava Noir Giabella, que usava óculos escuros e máscara. É porque sou famosa, disse Noir, explicando seu disfarce. Além das lentes escuras de seus óculos de sol, seus olhos estavam curvados em um sorriso. Ao tirar a máscara que cobria até o nariz, o grande sorriso em seu rosto ficou ainda mais deslumbrante. Embora eu ache que exagerei no disfarce, não dá para evitar, não? Recentemente, devido ao grande sucesso da cidade da Giabella, tenho aparecido tantas vezes na TV e nos jornais, que até as crianças pequenas do interior devem reconhecer meu rosto. Não havia razão para ele continuar ouvindo, até que ela terminasse de falar. Eugene imediatamente tirou a espada sagrada de seu manto e apontou para Noir. Ele não tentou lançar um ataque surpresa repentino para abrir sua garganta como havia feito antes. Este não era um oponente em que um ataque surpresa funcionaria. E as circunstâncias desta vez eram diferentes de quando ele enfrentou David Lindman um tempo atrás. Ah,
Que magnífico! Noir murmurou enquanto olhava para a espada sagrada com olhos melancólicos. Quando se encontraram pela última vez nos campos de neve, Eugene não havia sacado a espada sagrada. Noir ficou emocionada por poder ver a luz da espada sagrada pela primeira vez em 300 anos. Noir comentou calmamente. Embora fosse impressionante mesmo quando estava nas mãos de Vermouth, acho que a atual espada sagrada parece ainda mais magnífica. Sabe por quê? Porque naquela época, a intenção assassina de Vermouth não era tão flagrante. Afinal, tendo matado 3 dos reis demônios, a intenção assassina de Vermouth havia se tornado extremamente fraca. Não havia como Eugene não estar ciente desse fato. Vermouth era originalmente apenas esse tipo de cara. Não era apenas sua intenção assassina, aquele cara era alguém com muito pouca expressão emocional em geral. Mas e quando Noir disse que a intenção assassina de Vermouth não tinha sido tão flagrante? A única razão pela qual ela podia dizer essas palavras era precisamente porque não conhecia Vermouth muito bem. Quando ele precisava, a intenção assassina de Vermouth era mais forte e mais gritante do que a de qualquer outra pessoa no grupo. Quais são suas intenções? Por que veio aqui? Exigiu Eugene. Por favor, não seja tão ingênuo, querido Eugene, disse Noir em tom suave. Querido Eugene? Essas palavras causaram arrepios em todo o corpo de Eugene. Uma explosão louca de intenção assassina violenta tomou conta de Noir. Flash! O cabelo dela foi soprado para trás. Seu corpo inteiro ficou dormente como se tivesse sido eletrocutada. No entanto, Noir continuou falando com uma voz suave e imperturbável. Aqui é Helmut, a terra do povo demônio. Neste país, não há lugar que eu não possa ir. Será que você realmente não pensou que isso poderia acontecer? Você não esperava que eu sentisse tanto a sua falta que não poderia deixar de vir procurá-lo? Claro, Eugene havia considerado isso. Ele nem vestiu um disfarce, e em vez disso, entrou em Helmut com permissão oficial para fazê-lo. Então, em relação à rainha dos demônios da noite, Noir Diabella, Eugene pensou que havia uma chance desse povo demônio insano tentar contatá-lo sem nenhum motivo específico. Eugene exigiu mais uma vez. Por que você veio aqui? Noir Diabella certamente era louca, mas mesmo assim, não era como se fosse incapaz de manter uma conversa. No mínimo, Eugene não conseguia sentir nenhuma intenção assassina vindo dela no momento. Claro, o fato de Noir não mostrar nenhuma intenção assassina não era de longe uma razão boa o suficiente para Eugene guardar a espada sagrada. Mas, em vez de se ofender com suas exigências, Noir parecia ter se apaixonado pela demonstração de hostilidade cega de Eugene. Com um sorriso, Noir olhou por cima da lâmina sacada para olhar ao redor de seu quarto. Seu olhar foi primeiro para Mer, que estava olhando abertamente para ela. Embora Noir não tivesse visto Mer nos campos de neve, ela ouviu os rumores. Originalmente da famosa Biblioteca Real de Acreon de Arot, foi dito que a custódia deste familiar que havia sido criado pessoalmente pela própria sábia Siena, foi transferida para Eugene junto com a caixa. Eu sempre disse que Siena Merden era um mistério. Por que ela criou um familiar que se parecia tanto com ela? Noir piscou para Mer. Talvez ela quisesse ter filhos? Se for esse o caso, então é ainda mais inexplicável. Por que ela precisaria criar um familiar para isso? A aparência de Siena era muito bonita. Então ela poderia conseguir qualquer número de homens que ela quisesse. Noir não foi capaz de terminar suas palavras. A espada sagrada cortou o pescoço de Noir, fazendo sua cabeça voar para o céu. Crack! No entanto, em vez do som da cabeça rolando no chão, a única coisa que pôde ser ouvida após o ataque foi o som de Eugene rangendo os dentes. Plop! As mãos de Noir se estenderam para pegar sua cabeça quando ela caiu. Haha! Noir ainda tentou soltar uma risada, mas até isso foi sufocado quando sua cabeça desmoronou. Não foi apenas seu pescoço que foi decepado. Até mesmo sua cabeça foi dividida em 2 pedaços pelo golpe. Noir segurou a cabeça dividida ao meio com as 2 mãos, até que tudo se reconectasse. Parece que é natural que ela não morra por ter sua garganta cortada. Sua regeneração também é muito rápida. Portanto, cortá-la em pedaços mais rápido do que ela pode se regenerar provavelmente não vai funcionar. Eugene avaliou seu alvo. Mesmo tendo acabado de cortar a cabeça dela ao meio com a espada sagrada,
Eugene abriu suas mandíbulas fortemente cerradas e disse: Eu perguntei, por que você veio aqui? Sem mostrar qualquer angústia por seus ferimentos, Noir disse com aparente contrição: Parece que cometi um erro. Sinto muito, por favor. Não fique com raiva, querido Eugene. Esqueci que você é discípulo de Sienna Merdane. Você, não me chame assim, rosnou Eugene com os dentes cerrados. Você se ofende por eu chamá-lo de querido Eugene? Não sei de mais nada, mas a maneira como me dirijo a você, pelo menos, depende inteiramente de mim, insistiu Noir. Eugene não queria discutir mais nada com ela. A porta que Noir abriu intencionalmente começou a se fechar sozinha. Claro, Noir não deixaria a porta fechar na frente dela. Ela rapidamente levantou a mão para parar a porta, então apontou a cabeça para Eugene. Não estou aqui para pregar peças como fiz da última vez. Noir explicou rapidamente. Realmente, eu vim aqui para te ajudar. Eugene a rejeitou friamente. Se você quer me ajudar, então pode sair da minha frente e ficar parada lá até eu vir te matar. Você realmente está dizendo coisas tão ridiculamente egoístas com uma cara calma. Quando exatamente você virá me matar? Noir perguntou, seus olhos se arregalando em círculos enquanto ela olhava para Eugene. Sem dizer mais nada, Eugene imediatamente agarrou a maçaneta para fechar a porta. Quanto a Noir, ela sentiu um forte senso de destino vindo das palavras de Eugene. Enfiando a ponta do pé entre a porta e o batente para impedir que a porta se fechasse, Noir agarrou o pulso de Eugene. Ou melhor, ela tentou agarrá-lo. Eugene naturalmente não desejava ser agarrado por Noir. No momento em que os dedos dela estavam prestes a fechar em seu pulso, ele instantaneamente puxou a mão para trás. Você realmente vai me matar? Noir perguntou animadamente. Nenhum deles estava se movendo de onde estavam. Apenas suas mãos estavam piscando rapidamente no ar, enquanto permaneciam no lugar. Noir tentava agarrar Eugene, enquanto ele tentava não ser pego. Em vez de aborrecimento, Noir realmente sentiu uma sensação de formigamento de excitação crescendo em seu coração, apenas com o jogo infantil. Nesses 300 anos desde o fim da guerra, Noir nunca falhou em conseguir o que queria. E daí? Você quer que eu não tente te matar? Desafiou Eugene. Não. Eu ficaria muito feliz se você viesse me matar. Quando chegar a hora, também farei o possível para matá-lo com alegria e prazer. Declarou Noir alegremente. Se isso não fosse um vínculo do destino, então do que mais você poderia chamar isso? Talvez uma tragédia grave? Noir tentou imaginar como um dia Eugene, o herói, viria para matá-la. Não havia como Noir morrer facilmente. Honestamente falando, sua própria derrota e morte eram algo inimaginável para ela. Se eles tentassem se matar, Noir sentiu que o único a sobreviver seria ela mesma. Ela ficaria embalando o Eugene manchado de sangue, ou então poderia acabar abraçando a cabeça decepada dele. Quando beijasse seus lábios ainda quentes, o cheiro de seu sangue a inundaria. Só de imaginar isso fez o corpo de Noir esquentar. Noir perguntou de repente. Você quer entrar no castelo do dragão demoníaco, não quer? Seu jogo de pega-pega congelou imediatamente. Eugene puxou a mão para trás com um movimento claro, e Noir parou de tentar agarrá-lo. A diversão teria que ser adiada para mais tarde. Se você quiser entrar no castelo do dragão demoníaco, posso ajudá-lo, ofereceu Noir. Eugene perguntou hesitante. Por que diabos você faria isso? Há vários motivos, na verdade. Primeiro de tudo, eu gosto de você. O fato de você ser descendente de Vermouth, assim como o herói que foi reconhecido pela espada sagrada, é bom o suficiente, mas também é bom ver que você é uma pessoa completamente diferente, muito mais gananciosa do que Vermouth. Você sabe o que quero dizer com isso, certo? Noir disse enquanto puxava os óculos escuros para baixo da ponte do nariz e mostrava os olhos a Eugene. Seus olhos, que estavam cheios da luz de inúmeras estrelas, olhavam diretamente para os de Eugene. Os olhos demoníacos da fantasia. Embora corresse o risco de ficar encantado com aqueles olhos, Eugene recusou-se a recuar. Se ele realmente queria estar a salvo de seus olhos demoníacos da fantasia, então tinha que evitar até mesmo ficar na frente de Noir Diabella em primeiro lugar. Seu forte poder sombrio e aqueles absurdos olhos demoníacos não eram habilidades que poderiam ser bloqueadas por meros óculos escuros.
Você realmente é uma existência fascinante para mim, querido Eugene. Noir disse sedutoramente. A voz dela era horrível, repugnante, e até lhe dava arrepios. Porém, ainda maior do que essas sensações, era a intriga de Eugene na oferta de Noir para ajudá-lo a entrar no castelo do dragão demoníaco. Como devo confiar em você? Eugene perguntou em dúvida. Noir fez sua própria pergunta em troca. Como duquesa de Helmut e rainha dos demônios da noite, que razão eu, Noir Giabella, teria para mentir para você assim? Noir olhou para o sapato que estava preso entre a porta entreaberta e sorriu. Por favor, abra esta porta e me convide para entrar. Noir pediu educadamente. Prefiro álcool a chá, mas já que parece que você prefere não beber comigo, por que não conversamos tomando um bom chá? Boom! Eugene deu um leve chute na porta antes de se virar. Noir passou pela porta agora aberta e o seguiu para dentro. Depois de encontrar os olhos de Mer, que parecia assustada, e Cristina, que estava olhando de volta para ela, Noir sorriu. Ah, que legal! O murmúrio escapou inconscientemente dos lábios de Noir. Um descendente de Vermouth que se assemelhava a Hamel, a santa desta era atual que se assemelhava a Anise, uma familiar que se assemelhava a Siena. Havia algumas pequenas diferenças, mas agora, este lugar lembrava Noir daquela época, 300 anos atrás. Suas camas são bastante largas. Noir comentou com um olhar para as camas grandes enquanto caminhava pela sala de estar. Como uma suíte de hotel em Helmut, as camas ali eram adaptadas para acomodar demônios de todos os físicos diferentes, então eram bastante grandes. Tem lugar para 3? Não, para 4 rolarem. Que tal isso? Antes de conversarmos, por que não compartilhamos um bom sonho juntos? Desapareça! Eugene latiu bruscamente. Até sua rejeição fria é sexy, disse Noir com uma risadinha enquanto se sentava no sofá. Bem, então vamos começar nossa discussão sobre o jovem mestre do castelo do dragão demoníaco. A Princesa Dragão.